Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando um conjunto de milagres de cura e libertação. Hoje nós vamos estudar o nono milagre. Jesus liberta o endemoniado gadareno. Jesus, em seu ministério, realizou a libertação de muitas pessoas oprimidas pelos espíritos malignos, sendo uma das mais notáveis a libertação de uma pessoa possessa na cidade de Gadara. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da libertação do endemoniado gadareno. O texto base que nós vamos utilizar é o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículos 26 ao 39, texto que passamos a ler neste momento. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 8, 26 ao 39. Então, rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galiléia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe então que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de que saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança, os gadarenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de que tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus, em seu ministério, ele realizou muitas curas e libertação de
pessoas que estavam possuídas de espíritos malignos. Então, um homem possuído por espírito maligno estava totalmente possuído e oprimido por estes, despido de suas vestes e que vivia nos sepulcros no estado de indigência e miséria, melhor dizendo, vai ao encontro de Jesus. O homem sob pressão dos espíritos malignos se prostrou diante de Jesus e, em alta voz, perguntou-lhe: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Nesta condição, nós temos a representatividade da luz, que é Jesus, e as trevas, representadas então pelos espíritos malignos que dominavam a vida daquele homem. E em face da ordenança do Senhor Jesus para saírem do homem, sutilmente os demônios disseram a Jesus: Que tenho eu contigo? Rogo-te que não me atormentes. Querendo então se livrar da presença de Deus e manter então um domínio maligno sobre a vida do homem gadareno, pois sabiam que o Senhor libertaria aquele homem da possessão maligna e que a eles, os demônios, os espíritos malignos, estava destinado um juízo de Deus, um juízo severo, ou seja, a punição de serem jogados no lago de fogo. Os demônios então fazem um pedido a Jesus. Jesus pergunta então ao homem possuído pelos espíritos malignos: Qual é o teu nome? Ao que respondeu: Legião. Uma legião romana era composta de 3.000 homens, significando então que aquele homem estava possuído por uma enorme quantidade de espíritos malignos. Então esses espíritos malignos rogaram a Jesus que não os enviasse ao abismo, o lago de fogo, lugar de confinamento dos espíritos malignos, que está destinado a todos eles. E pediu ainda que Jesus permitisse a eles entrar numa manada de porcos que estavam pastando no monte, o que foi permitido pelo Senhor Jesus. Os espíritos malignos, então, saíram do homem gadareno, segundo a permissão do Senhor, e entraram nos porcos. E toda a manada se precipitou no despenhadeiro abaixo, dentro de um lago. E esta manada se afogou. Os que apacentavam os porcos viram o que aconteceu e foram anunciar na cidade tudo o que viram. E sabe o que acontece? O povo da cidade rejeita Jesus. As pessoas da cidade e das circunvizinhanças viram o homem que fora liberto dos espíritos malignos, vestido e em perfeito juízo, completamente diferente do seu primeiro estado, quando estava possuído pelos demônios. E, nesse sentido, ele estava sentado aos pés de Jesus. E o povo ficou atemorizado e rogaram a Jesus que deixasse a cidade. Jesus tomou o barco e voltou. Porém, antes disto, o homem gadareno pediu para ficar com ele. Entretanto, Jesus ordenou-lhe que voltasse para sua casa e contasse aos seus familiares o que Deus fez em favor dele. O homem passou a anunciar por
toda a cidade o que Jesus tinha feito. Portanto, aí nós temos um breve relato da leitura bíblica que nós fizemos, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, do versículo de número 26 ao versículo 39. Esta foi a história da libertação do endemoniado gadareno. Vamos então agora contemplar quais são os ensinamentos contextualizados da libertação do endemoniado gadareno. E nós temos pelo menos duas. E a primeira é que o poder e a autoridade de Jesus são absolutos. A palavra proferida pelo Senhor Jesus tem autoridade, poder absolutos. Jesus ordenou que os espíritos malignos saíssem do homem e os permitiu que entrassem os porcos. E assim os demônios obedeceram. Não ousaram confrontar a ordem, a permissão, a ordenança que o Senhor estabeleceu. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículos 18, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, segundo a palavra do Senhor, tudo ocorre segundo ele profere. Portanto, todo o poder, toda a autoridade de Jesus são absolutos. E ele nos outorga o uso do nome de Jesus para ter o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Um segundo ensinamento, a partir deste episódio, é que só Jesus, pela sua graça, pode transformar uma pessoa. Este homem gadareno, ele vivia nu, morando em sepulcros, acorrentado. Ele raspava as pedras de encontro ao seu corpo, se feria, e era um homem num estado de total indulgência, de total miséria. E ao se encontrar com Jesus, prostrar-se diante dele, a sua vida foi transformada. Encontraram esse homem, outrora que vagava pelos desertos, totalmente vestido, limpo, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Só Jesus pode transformar, restaurar a nossa vida. Então, um homem que estava totalmente possuído, oprimido por espíritos malignos, despido de suas vestes e que vivia nos sepulcros, num estado de indigência e miséria, após encontrar Jesus, é liberto dos demônios, mudando então totalmente a sua aparência e, estando em perfeito juízo, ele torna-se um discípulo de Cristo. E ainda mais, um evangelista da palavra de Deus. Ele saiu propagando na região de Gadara, que era uma região que a maioria das pessoas que viviam nessa região eram gentílicos, no lado leste do Mar da Galileia. E então ele, o que nós podemos observar é que houve uma mudança total no caráter moral e espiritual daquele homem. E pela graça do Senhor Jesus, ele foi restaurado à plena vida. Portanto, com Jesus, devido ao seu poder, a sua autoridade nos céus e na terra, é somente com ele, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, que nós temos uma total transformação de nossas vidas. Uma total restauração. Uma nova. Concluindo, então,
nosso estudo de hoje. Neste estudo, contemplamos um homem que antes estava dominado por uma legião de espíritos malignos, vivendo pela opressão destes demônios. Ao encontrar-se com Jesus, foi liberto desses espíritos e passou a viver uma nova vida em toda a sua plenitude. O poder e a autoridade de Jesus, eles são absolutos. Estudamos isso. E no momento em que Jesus habita em nosso coração, as potestades malignas não podem nos dominar, pois as trevas não podem ordenar ou adentrar, melhor dizendo, no templo onde a luz permanece para sempre. Então nós somos templo e habitação do Espírito Santo. E se esse templo e habitação do Espírito Santo está habitado, preenchido com o Espírito Santo, Satanás não pode entrar. De outro modo, se esse templo está vazio, aí Satanás entra para realizar a destruição. Portanto, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Nós temos que ter a nossa vida presidida pelo Espírito Santo. E aí tudo irá bem na nossa vida. Chegamos então ao final de mais um estudo da série Milagres de Jesus. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar o milagre de número 10, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Bênçãos especiais de Jesus para você. Ó Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto, se Deus permitir.